Alguns filmes transcendem gerações, mesmo com o passar do tempo continuam bons, porque tem boas histórias, bons roteiros, bom enredo. Bem-vindos a Action Toy, eu sou o Júlio e hoje eu quero falar um pouquinho sobre esses filmes, sobre grandes clássicos que você precisa assistir. Após o término da guerra, John Rambo decide visitar um amigo antes de ir para casa, mas acaba passando por uma pequena cidade, onde tem um xerife que fica pegando no pé dele. Ele não permite que ele passe pela cidade, pega ele e leva para fora da cidade. Mas John Rambo decide voltar e acaba sendo preso. Rambo escapa e sobe as montanhas, onde os policiais vão atrás dele. Lógico que os policiais não têm a mínima chance, ele cria várias armadilhas e acaba pegando um por um. Pelo fato de ter sido prisioneiro de guerra várias vezes, John tem um trauma muito grande. Ele é muito perturbado, ele viu vários amigos morrendo de forma terrível e foi muito torturado. Então ele não percebe que a guerra já acabou. Na cabeça dele ainda está em guerra, e isso fica muito claro no final do filme, quando ele está conversando com o general. O filme trabalha muito bem esse lado psicológico do personagem. Mostra muito bem o tamanho do trauma dele e como ele se sente após ter retornado à guerra. Mostra como, na verdade, ele nunca saiu da guerra. E que com a dificuldade de readaptação que ele tem, como por exemplo o fato de ele não conseguir arrumar um emprego ou conseguir socializar com as pessoas naturalmente. É um bom filme. Don't push it, I'll give you a war you won't believe. Um grupo de soldados especiais, liderados por Alan Duke, são enviados à América Central para resgatar um ministro e alguns funcionários do governo. Mas o que eles encontram na floresta está muito além da sua imaginação. Além de um ótimo enredo, o filme trabalha muito bem o mistério. Você nunca sabe se o predador está ou não observando os protagonistas. Isso porque das posições e distância onde as câmeras eram posicionadas. Elas estavam sempre em distâncias que davam a entender que existia alguém ali. Ou não, você nunca sabia durante o filme. E a aparição do predador é muito legal. A hora que ele aparece, a hora que ele mostra o rosto dele é muito bacana. Para a época foi incrível, porque o predador não era conhecido naquela época. Apesar dos efeitos especiais estarem bem datados, o filme conta com Arnold Schwarzenegger como protagonista. É uma boa aventura, foi muito divertido que eu recomendo. O Predador rendeu um pouco mais de 100 milhões em bilheteria mundial. Is being led by the ultimate warrior. We need the best. That's why you're here. But now, What's got Billy so spooked? there's something out there waiting for us. And it ain't no man. O filme retrata a mudança de dois garotos com sua mãe para a cidade de Santa Clara. Michael e Sam logo percebem que muitos garotos desaparecem na cidade, que isso acontece por conta de uma gangue de vampiros. Esse é o típico filme adolescente dos anos 80, com moça bonita, valentões, motoqueiros. A diferença é que dessa vez os valentões são vampiros. O filme é muito divertido, e em alguns momentos você fica realmente preocupado com a segurança dos protagonistas. O filme tem vários personagens muito carismáticos, não só os protagonistas, como por exemplo os amigos do protagonista, os novos amigos, o avô do protagonista, e eu recomendo esse filme. Após falhar em matar Sarah Connors, a Skynet manda um T-1000 para matar John Connor, mas a Resistência manda um T-800 para protegê-lo. E o filme é isso, é o filme todo em perseguição. O T-1000 sempre correndo atrás de John Connor e John Connor fugindo, protegido pelo T-800. O T-1000 é muito mais avançado, ele é feito de liga polivalente mimética, ou seja, metal líquido. Cada vez que ele é danificado, ele se reconstitui. Porém, o T-800 é o Arnold, né? Então ele acaba dando um jeito de derrotar o adversário. O filme tem muitas cenas épicas, tem muitos momentos incríveis, tem uma grande trilha sonora e o filme é muito divertido. Os efeitos especiais são bons até mesmo para os dias de hoje. E apesar de ter poucos personagens, os que tem são muito bem trabalhados, especialmente Sarah Connors, que realmente representa muito bem a mulher forte nesse filme. Ela teve uma evolução incrível do primeiro para o segundo filme, se fortalecendo tanto física quanto espiritualmente. A atriz Linda Hamilton fez um trabalho de crescimento muscular muito legal no prol do crescimento do personagem. No final, esse filme rendeu 520 milhões de bilheteria mundial. Who sent you? You did. Get down. Come with me if you want to live. O milionário John Hammond decide criar um parque como nenhum outro conhecido, algo que mudasse o mundo, e ele conseguiu. Através de insetos presos em ambar, extraiu o DNA de dinossauros e clonou os animais, com a ajuda dos maiores cientistas do mundo. Falando bem resumidamente, 2 paleontólogos, um matemático e um advogado vão com John até a ilha para avaliar a viabilidade do parque. Inicialmente vão ficar maravilhados com a ilha, mas logo o que era sonho vai virar pesadelo.
Como todo filme pipoca, o filme tem alguns clichês, como por exemplo, o homem adulto que não gosta de crianças, mas que acaba se tornando o herói delas. Ou os coadjuvantes antipáticos que estão ali ou só para morrer, ou para causar o problema. Porém, o filme compensa com vários momentos épicos, como por exemplo o T-Rex amassando o carro com as crianças dentro, correndo até o banheiro, onde ele quase pega o advogado, os Velociraptors pegando as crianças comendo. Tem vários momentos muito legais. E apesar de inicialmente os personagens não serem tão carismáticos, você acaba se apegando a eles. Jurassic Park fez aproximadamente 914 milhões de bilheteria mundial. Até então era a maior bilheteria de todos os tempos, e só foi superado 4 anos depois por Titanic. E em 2013 o filme foi relançado no cinema, só que dessa vez em 3D. E somando a bilheteria anterior com a nova bilheteria, o filme consegue alcançar 1 bilhão. É a primeira vez que um filme de Steven Spielberg alcança essa marca. A primeira e única vez, na verdade. Cavaleiro Sem Cabeça é um filme de época que acontece em 1799. O investigador Ishmael Crane é enviado a um pequeno condado do interior, onde ele deve investigar uma série de assassinatos, onde as vítimas são sempre encontradas sem a cabeça. Uma curiosidade é que quem envia Crane para o interior é o personagem de Christopher Lee, que é conhecido por Simon Man do Senhor dos Anéis e também ficou muito conhecido por gravar um CD com mais de 90 anos. Mas não é um CD qualquer não, é um CD de heavy metal. Esse filme tem um bom elenco, mas vamos focar no Johnny Depp, que é o personagem protagonista, ele faz o Crane. Ele está muito bem no filme, e o Crane é um personagem muito estranho, como a maioria dos personagens de Johnny Depp. O Crane é um personagem assombrado pelo seu passado. Eu não quero falar exatamente por que ele é assombrado, senão seria um spoiler, mas isso vocês verão assistindo o filme. O que mais importa pra gente é que ele é um detetive à frente da sua época. Por ter uma descrença religiosa muito grande, ele usa várias técnicas de detetive forense, o que seria até considerado como bruxaria na época, mas ele faz. Chegando em Sleepy Hollow, Crane ouve várias histórias sobre um cavaleiro sem cabeça que sai matando as pessoas e arrancando suas cabeças, até que a sua própria cabeça seja devolvida. Lógico que Crane não acreditou, ele é um cético, jamais ele acreditaria nisso. Ele também conheceu a bela Katrina nessa cidade, por quem logo ele se apaixonou. E sua fé vai ser colocada em prova várias vezes. Por várias vezes, o que ele entende como realidade vai ser colocado à prova. E ele vai ter que decidir o que ele acredita ser realidade ou não. O Cavaleiro Sem Cabeça é um clássico de Tim Burton, e para mim o melhor filme de Johnny Depp. Fez 207 milhões de bilheteria mundial, e foi muito bem de crítica. I am Constable Ichabod Crane, sent from New York to investigate murder in Sleepy Hollow. How much of your superiors explained to you? Bom pessoal, esses foram alguns dos melhores filmes da minha infância e adolescência. Espero que vocês também tenham gostado. Deixem um like e façam sua própria lista nos comentários. Valeu e até a próxima!